Fala galera, e aí, tudo bem? Bom, separei hoje uma curva, um gráfico com alguns modelos de curva de avanço de alguns distribuidores originais da linha Volkswagen, da Bosch. Então eu vou mostrar para vocês aqui como essas curvas operavam o avanço dos distribuidores fixos que os motores Volkswagen tiveram ao longo da vida, beleza? Vou mostrar aqui e explicar. Bom, aqui nós temos três tipos de gráfico: o 010, o 09 e o 019, que são as versões de distribuidor. Aqui ó, são os números de série de cada um deles. Esses distribuidores eles equiparam a linha Volkswagen AR alemã, mas alguns modelos também saíram no Brasil. Então esse gráfico ele mostra pra gente as diferentes maneiras de avanço que cada um desses distribuidores operava. Aqui eu tenho a rotação do distribuidor em função do avanço do distribuidor e a rotação do motor em função do avanço do motor. Observem que esse gráfico inferior ele sai de 0 a 2.500 giros e de 0 a 15 graus. Por quê? Por que razão? Porque a metade, o distribuidor, trabalha na metade do avanço e da rotação do motor. Então aqui é 2.500, aqui em cima 5.000. Aqui são 15 graus, aqui são 30 graus. Mas o avanço é o mesmo. O que acontece é que o distribuidor trabalha sempre na metade da rotação do motor. Então, nós vamos trabalhar somente a curva do motor, de 0 a 30 graus e de 0 a 5.000 giros, tá ok? Então, observem que essas três curvas, elas partem do zero, do 0 grau e da rotação zero, e à medida que o motor dá a partida, a maioria das marchas lentas estão entre 600 e 800 RPM, a curva começa a operar. Eu tenho curvas que já em baixa rotação elas já começam a subir. Já tenho curvas que são menos inclinadas e tenho curvas que demoram mais a atingir um valor de ponto maior. Então, dentro desses gráficos, o que eu quero mostrar para vocês? Que se eu inicialmente adoto 10 graus, se eu adoto 12 graus de avanço inicial, ou seja, eu pego o meu distribuidor e já avanço ele 10, 12 graus, essa curva inteira vai subir 10, 12 graus. Então, partindo do zero, o ponto final que o meu motor vai ter, no caso do 010 é na faixa de 22 graus, no caso do 009 é na faixa de 18 graus e no caso do 019 é na faixa de 16 graus, correto? Porém, a maioria dos motores trabalha com o avanço inicial. Alguns desses modelos aqui possuem avanço a vácuo. Então o avanço a vácuo vai subir essa curva e ela vai tomar essa medida com avanço centrífugo, havendo uma adição de ponto. Ou seja, se eu inicialmente subir em 10 graus todas essas curvas, o ponto final delas também vai avançar 10 graus. Então o 0010 ele iria para 32 graus, o 009 para 28 graus e o 0019 para 26 graus. Considerando que aqui eu tenho um aumento de 5 graus em relação ao ponto médio, ao ponto superior, ao ponto morto superior do pistão, certo? Então tem que adicionar 5 graus a cada uma dessas curvas para avaliar, para mensurar com o avanço do motor. Então eu teria, além desses 10 graus que eu iniciei, que eu coloquei aqui no adicional, eu teria mais 5 graus no final. O que eu quero mostrar também com essa curva?
sempre, em qualquer rotina do motor, essa curva vai ser sempre obedecida. Reparem que ela é fixa. Ela sempre vai tratar a rotação com esses graus de ponto, com essas curvas. Correto? Então a gente está totalmente amarrado a essas curvas dentro da rotação do motor. Por que razão? Porque na época era que existia tecnologia. Nós não tínhamos alternativas que permitissem, ao longo da curva, ela atuar de forma mais severa ou mais branda, ou descer e subir, porque infelizmente não existia tecnologia, não existia programação que desse esse tipo de condição. O que mudou à medida que os carros passaram a vir injetados, porque os módulos de injeção, eles trabalham todas essas curvas de forma variável. À medida que o motor tem necessidade por algum outro fator, ele altera o ponto dentro dessa faixa de rotação. O que o nosso distribuidor 123 tem de diferente desse circuito? Todos esses pontos que vocês estão observando, eles são determinados agora por nós. Nós vamos adicionar ponto à medida que essa curva vai subir ou descer em relação à rotação, da maneira como a gente prefere, dando ao motor muito mais energia em momentos diferentes e não só nesses momentos fixos que os distribuidores originais possuíam. Correto? Eu vou mostrar um gráfico nosso aqui também agora de como funciona o distribuidor 123. Eu vou reproduzir o gráfico dele aqui para que vocês possam ter esse comparativo. Bom, pessoal, eu reproduzi aqui junto com os nossos demais gráficos o gráfico que eu mostrei anteriormente da curva do distribuidor 123 que nós criamos. Então, observem agora como esse gráfico modela sobre os três demais. Correto? Ele foi gerado através do aplicativo e eu consigo agora, dentro dos pontos que foram estabelecidos, eu consigo trabalhar ele em diferentes rotações. Observa? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho pontos totalmente distintos que não obedecem uma curva fixa. Observem o quanto ele sofre essa alteração em um intervalo diminuto. Eu vou botar a régua aqui para vocês perceberem a diferença de intervalo que ele sofre essa alteração. Ó, esse é o intervalo de rotação que ele migra de 30 graus para 42 graus. Então, isso realmente passa a trazer um regime totalmente diferente para o meu motor, com muito mais energia. Correto? Eu consigo trabalhar ele, enquanto os demais gráficos trabalham curvas mais tênues, eu consigo trabalhar uma curva bem mais acentuada e criar regime de ponto em momentos específicos durante a rotação, diferente dessas curvas do distribuidor original. Perfeito? Então, esses realmente são os maiores benefícios do distribuidor programável. Ele vai te dar esse recurso de trabalhar de uma maneira mais eficiente as rotações do seu motor. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro todas essas variáveis. E caso alguém tenha dúvida, estou aqui à disposição para a gente discutir o assunto. Beleza? Valeu!